Salve, salve galera, beleza? Mais um Duas Saídas começando aqui e agora SESI Franca, campeão da Basketball Champions League Américas. O time de Franca conseguiu ganhar pela primeira vez o torneio, que ficou por mais um ano no Brasil, né? Na última edição tinha sido São Paulo, antes do Flamengo, e agora o SESI Franca ganhou, bateu justamente o Flamengo na final por 88-79, e conquistou essa vitória de maneira irretocável. O Franca foi líder da partida do início ao fim, não ficou atrás em nenhum momento no jogo, mas a partida foi bem disputada, né? O Franca ele conseguiu confirmar e ganhar esse título que faltava para ele se tornar o atual campeão de tudo que ele disputa, basicamente. O momento do Franca é inacreditável, é histórico, a gente está vendo de verdade a história sendo feita na nossa frente. O SESI Franca é o atual campeão do NBB, da Copa Super 8, do Campeonato Paulista e agora campeão da Basketball Champions League Américas, que é o principal torneio internacional de clubes da América Latina. E além disso, eu falei, né, no vídeo da prévia, que no começo da semana o Franca já tinha batido o recorde de vitórias consecutivas na história do basquete brasileiro, que era de 43. Agora o SESI Franca está a 46 jogos invicto. Nenhum time na história do basquete brasileiro, moderno pelo menos, chegou nesta marca, chegou com uma invencibilidade tão grande e com uma dominância tão grande também. Mas vamos falar rapidinho então sobre como é que foi essa conquista do Franca, que na sexta-feira passou pelo Quimsa da Argentina, enquanto o Flamengo passou pelo 1-2-3 Minas. E o Franca, ele tem aquela situação que eu inclusive também comentei no vídeo da prévia, mas o Franca tem os principais jogadores do país na mesma equipe e todos jogando em altíssimo nível, todos em grande fase. Só pelo potencial técnico que o time do SESI Franca tem, já seria muito complicado enfrentá-lo, mas o momento e a fase que vive esse time e esses jogadores individualmente também torna a situação adversária praticamente impossível. O cobertor fica curto, é inevitável. Se você cobre uma boa atuação do Jorginho, vai sobrar o Lucas Dias. Se você cobre ali, vai sobrar o Lucas Mariano. Depois ainda tem David Jackson, tem Scala, tem Mike Smith, tem Jonathan Luz, Márcio, Renan. É muita gente e muita gente boa jogando muito bem para você cobrir, para você conseguir ali a fazer frente. E o Flamengo, ele começou, falando agora um pouquinho pelo lado de quem perdeu, né? O Flamengo ele começou um pouco afobado, errando algumas bolas fáceis, errando também alguns ajustes defensivos que o Gustavinho pegou muito no pé nos pedidos de tempo, e o Franca não. O Franca começou tão ligado quanto o Flamengo, mas aproveitando tudo isso e naquela intensidade que já é habitual, que a gente conhece, aproveitando também que o jogo era em Franca, no Pedrocão lotado, torcida ali em cima, fazendo pressão em cima do Flamengo. E o Franca aproveitou, logo abriu uma vantagem grande, ela ficou ali perto até dos 20 pontos, desde ali praticamente todo o segundo período, na verdade, e revezando o volume entre seus principais jogadores, que é algo que o Franca faz muito bem, né? Obviamente, o trio Jorginho, Lucas Dias e Lucas Mariano acaba tentando, arremessando mais, na verdade, mas Scala, Mike Smith, David Jackson e o Márcio nesse jogo foram muito importantes também para essa construção da vantagem. E principalmente também para segurar um pouco o jogo do Flamengo. O Franca, sempre que possível, acelerava muito o jogo, que era mais ou menos o que a partida pedia, e o Flamengo não faz tão bem nessa temporada. Por opção, o Flamengo ele opta por ter um jogo um pouco mais lento, mais cadenciado, é o segundo menor pace do Brasil. Então acabou tendo um pouco de dificuldade nesse sentido. Mas no terceiro quarto, a partir do intervalo, o Flamengo melhorou um pouco a defesa e o Lucas Dias ficou pendurado por falta, né? Ele cometeu ali 4 faltas, o Elinho tirou de quadra para voltar no fim do jogo e nesse momento a diferença diminuiu. A diferença inclusive chegou a ficar em apenas uma posse. Mas já diz o ditado, né? Uma coisa é chegar, a outra é passar. O Flamengo não conseguiu passar. O Márcio, que foi um pouco inconstante ali no terceiro período, principalmente na primeira metade, nessa substituição ao Lucas Dias, o Flamengo explorou muito bem isso, mas conseguiu bolas importantes na reta final. Depois, no último período, Jorginho em lances individuais foi muito bem, Lucas Mariano em lances individuais também foi muito
foi muito exitoso, então aquela diferença que tinha chegado em uma posse logo voltou a ser de 9 e 10 e ali o Franca administrou até os instantes finais. E pelo lado do Flamengo, né, tentando entender um pouco o que aconteceu, já seria uma situação complicada em condições iguais, mas o Flamengo não pode contar com todos os seus jogadores jogando em grande nível numa grande fase, tal qual o SESI Franca. O Flamengo tem ali Vildoça, não está bem nas últimas semanas, Luque Martinez e Penca Aguirre não estão bem na temporada, então fica mais difícil, o cobertor fica ainda mais curto, você não consegue brigar, você não consegue ter o mesmo número e a mesma efetividade de armas, de possibilidades que o SESI Franca tem. O Flamengo não teve, além de tudo começou ali um pouco afobado e se perdeu um pouco nos detalhes, além das cestas livres e mais fáceis embaixo do aro também que o Flamengo desperdiçou. Por exemplo, o Flamengo errou muitos lances livres, enquanto o Franca tentou ali, fez 14 de 18, aproveitamento de 76, 77%, salvo engano, o Flamengo teve um aproveitamento de 52%, fez 12 de 23. Então foram ali 11 lances livres desperdiçados pelo Flamengo, que numa partida que terminou com uma diferença de 9 pontos, mas principalmente um pouco antes dos minutos finais, estava ali na diferença de uma posse, o jogo poderia chegar nessa situação, nessa vantagem pequena, até os instantes finais, até os últimos segundos, não chegou. Não estou colocando a culpa toda no lance livre, mas é um aspecto, é um dos elementos do jogo que o Flamengo foi muito mal. E o Franca nem foi tão bem assim, 70 e tantos por cento é um aproveitamento ok no lance livre, tá? Não é maravilhoso não, mas o do Flamengo foi muito abaixo. Então seriam 4, 5 pontos, 4, 5 arremessos ali que poderiam sim fazer diferença. Além disso, né, como mencionei agora há pouco, não são todos os atletas do Flamengo que estão em alto nível, mas um hoje em especial jogou muito bem, que foi o Gui Deodato. Ele fez 25 pontos saindo do banco, foi o cestinha da partida, inclusive, e além da importância dele no ataque, tanto do perímetro quanto atacando a cesta, ele é muito explosivo, muito forte também, ele foi fundamental na defesa, principalmente ali nessa segunda etapa, quando ele tomou para si a função de marcar o Jorginho. O Gui Deodato talvez seja no basquete brasileiro o atleta que mais tem condições de marcar o Jorginho de igual para igual, que consegue mais igualar ou se aproximar ao máximo dessa explosão física, que consegue ter o mesmo tamanho e a mesma agilidade, e foi um duelo muito, muito interessante. Nos minutos finais o Jorginho conseguiu sobressair em 2 oportunidades ali, mas basquete por si só é um esporte que você não consegue segurar todas as vezes, né? Então também não foi falhas do Gui Deodato, mas foi um duelo muito legal e ele foi muito importante, foi disparado o melhor jogador do Flamengo na partida de hoje, mas também o Gabriel Jaú jogou legal, o Coelho também, o argentino, que foi fundamental na vitória contra o Minas, foi muito bem hoje também, fez quase 20 pontos. Só que o Flamengo está com um elenco mais desequilibrado, né? Além de não ter o mesmo nível de domínio, de imponência sobre os adversários mais fracos, igual tinha em outros anos, não são todos os atletas, mais uma vez, que estão jogando daquele jeito. O Franca está muito acima e confirmou isso com mais um título agora da Basketball Champions League Américas. E, obviamente, contando o recorde, né? Subindo o recorde cada vez mais. O SESI Franca, não cabe dizer aqui se é o melhor time da história do basquete brasileiro ou do século. Acho que esse é um debate que é até divertido de se fazer, mas que no final das contas não leva a lugar nenhum. O que importa é o momento que o time vive, o que ele conquista agora e daqui para frente. Mas é muito interessante a gente comparar, a gente analisar que esse poderio do SESI Franca acontece também pela maneira como o elenco foi montado em relação às buscas no mercado interno. Explico. Quando o Franca montou esse elenco, já vinha ali com um orçamento crescente ao longo de alguns anos. Teve um probleminha ali, uma queda ali, na verdade, na pandemia, mas depois logo voltou. E já tinha, por exemplo, o Lucas Dias há um bom tempo, mas tirou Jorginho e Lucas Mariano do São Paulo, tirou o Jonathan do Flamengo, tirou o David Jackson do Minas, e aí vai lá e pega um Scala do Campeonato Argentino, na temporada seguinte pega um Mike Smith, desenvolve o Márcio e o Reinano ali nas suas categorias de base e seleção, e foi montando assim, desfalcando seus principais rivais. Um time que muita gente tem comparado, pelo menos a nível de NBB, com esse SESI Franca, é o Flamengo ali de 2013 a 2016, que não vou fazer esse debate, não vou analisar posição por posição, jogador por jogador agora, mas só para vocês terem uma ideia, claro, era um outro momento do basquete brasileiro também, de safra, de qualidade e de dinheiro também, mas o Flamengo montou aquele time
basicamente ali com o Marcelinho, o Marquinhos e o Olivinha, que já estavam há um bom tempo no Flamengo, pegou peças jovens para desenvolver dentro do próprio clube, como Benite e Felício, e outras vieram de fora, talvez até parte das principais, né? Laprovítula, Meinse, Hermann, nos outros anos foram mudando algumas dessas peças também, mas isso dava, você tinha outros grandes times no basquete brasileiro que conseguiam fazer frente naquele momento com atletas nacionais também, do mercado, nacionais não, né, do mercado interno, podiam ser estrangeiros que já estão aqui há um bom tempo, como por exemplo tinha o Bauru Basquete na época, você tinha também Limeira, Mogi com grandes times, então tudo bem, hoje temos Minas, temos a Flamengo, temos o São Paulo também, que são equipes boas, tanto é que chegaram no Final Four da Basketball Champions League Américas, venceram edições passadas, mas em comparação com o Franca não conseguem, num cenário a médio e longo prazo, fazer frente, porque o time de Franca hoje de fato tem os principais jogadores do Brasil, repito, e todos em grande fase. A montagem deu muito certo, tudo se encaixou, o ambiente é bom também e, claro, o dinheiro ajuda. O Franca não conseguiria montar toda essa equipe, todo esse elenco, se não tivesse um grande orçamento, se não fosse um dos maiores orçamentos do Brasil. Mas existem equipes com um caixa parecido, né? Às vezes, eventualmente até maior, se a gente for fazer um retrospecto aí dos últimos anos, e não montaram equipes tão hegemônicas, tão fortes, tão dominantes quanto o César e Franca. Então, o dinheiro é tudo, mas não é garantia dessa qualidade nesse nível. E, claro, também existe todo o fator momento, todo o fator, as condições específicas que levam a uma sequência que é praticamente inigualável, né? Demorou ali quase 20 anos para um time bater a sequência que era do Coque Ribeirão, ali pertinho de Franca, inclusive, curiosidade, e vai demorar, imagino que muitas décadas para que a gente consiga ter uma outra situação dessa tão grande, tão legal, tão dominante mesmo. A gente está vendo a história sendo feita na nossa frente, sendo escrita jogo a jogo pelo César e Franca, que vai ter agora aí uma semaninha de descanso até entrar nos playoffs nas quartas de final do NBB. Antes dessa final do César e Franca contra o Flamengo, é bom a gente registrar, né? O Minas venceu o Quimsa da Argentina na disputa do terceiro lugar. O Minas ali foi bem superior, uma partidaça do Alexei, outra na verdade, né? Porque na semifinal contra o Flamengo, apesar da derrota, o Alexei jogou demais. A meu ver, foi o principal jogador desse Final Four, dessa sexta e desse sábado, foi o Alexei, foi muito bem. E o Minas conseguiu ali a medalha de bronze. E olha só, né? É a terceira edição da BCLA seguida que o Minas fica em terceiro lugar. É um time que constantemente chega no Final Four, mas bate na trave, ou no aro, né? A gente tá falando de basquete. E aí acaba tendo que disputar o terceiro lugar. E todas as vezes confirmou medalha de bronze. Então já há 3 anos o Minas é o terceiro melhor time da América. E bom, se o Alexei jogou tão bem assim, por que o MVP não foi para ele? Aí geralmente é de praxe, né? Vai pro time que é campeão e o MVP ficou com o Lucas Mariano, muito merecido também, um cara muito eficiente, jogou muito bem hoje, jogou muito bem na semifinal. O César Franca tem vários candidatos, tinha vários candidatos a ganhar esse prêmio, né? Porque assim como tem acontecido ao longo da temporada, o César Franca tem seus nomes principais, mas não tem um que se destaca muito mais que outros, analisando um conjunto de partidas, né? Uma situação ou outra obviamente acontece, mas esse MVP podia muito bem para a mão do Jorginho, podia muito bem para a mão do Lucas Dias, se a gente for levar em conta a diferença do Franca nessa final com e sem o Lucas Dias em quadra, por exemplo, mas está em excelentes mãos ali no Lucas Mariano, jogou muito bem, de fato, e o Brasil, né, com os 3 melhores times da América Latina, levando em conta a classificação na BCLA, César Franca, Flamengo, Minas e o Quimsa da Argentina, que terminou em quarto. Com a vitória, com mais essa taça que o César Franca conseguiu, ele ganhou o direito de disputar o Intercontinental na próxima temporada, que deve acontecer ali por volta do mês de setembro, que é o torneio de mais alto nível, de maior hierarquia que temos aqui no basquete FIBA. Tudo bem, pode não ter o mesmo valor, obviamente não tem NBA, mas também não tem as principais equipes da Europa, mas é o principal que nós conseguimos chegar. As equipes brasileiras não têm que menosprezar ou levar com menos importância esse torneio, porque a FIBA não consegue fazer um acordo com o time europeu, certo? Tem que ir lá ganhar e tratar assim como o título mundial, assim como o Flamengo tratou quando ganhou, como o São Paulo quando disputou, na verdade, né, na última edição, e como o Franca vai ter a oportunidade
possibilidade ali já na próxima temporada. Lembrando que o Franca é 2 vezes vice-campeão mundial, vai ter a chance agora de conquistar esse título, só que isso é papo lá pra frente, até porque na próxima temporada a gente não sabe nem como que esse elenco de Franca vai estar. Né, quais são as outras equipes participantes. É um time do Franca que tem ali muitas peças em idade ainda relativamente jovem, que já receberam ofertas para sair do país ao término das últimas temporadas, devem receber propostas inclusive melhores ao término dessa. Não dá para saber ainda quem vai ficar, quem vai sair, então não cabe a nós especularmos e nem, para ser sincero, nem tanto valorizar tanto essa vaga pelo Mundial, porque o Franca é o melhor time da América Latina agora. O Franca ganhou um torneio dificílimo de se ganhar, tudo bem, os brasileiros têm dominado, mas ganhou um torneio muito difícil dentro de casa, contrapassando por uma equipe argentina muito boa, por uma equipe brasileira também excelente, e é isso que tem que se comemorar. Sim, o título de Franca, a vaga para o Mundial, é muito legal, mas é consequência. Essa noite de sábado que eu estou gravando esse vídeo, domingo, a semana que o Franca vai ter aí de descanso e treinos também se preparando para o NBB, tem que ser de comemoração, porque o Franca foi campeão. Mundial, a gente pensa lá para frente, é uma situação para os próximos meses, para as próximas semanas. Parabéns, CESI Franca, pelo título da Basketball Champions League Américas. Parabéns por o basquete brasileiro também, pelas belas outras campanhas que teve, além de Flamengo e Minas, também o São Paulo, que disputou a competição. E nos próximos dias teremos vídeos aqui no Duas Saídas sobre os playoffs do NBB, que vão começar na segunda-feira. Vai ser um vídeo por série. Vai ter vídeo também sobre a LBF, basquete feminino também, tá bombando, estão acontecendo os jogos aí, vai ter análise aqui do Fábio Toledo, tanto de basquete feminino, masculino, eu estou de volta também, e por isso a gente precisa da sua inscrição, se inscreve aqui no nosso canal, siga o Duas Saídas nas redes sociais, que vem muita coisa nas próximas semanas. Beleza, galera? Muito obrigado, até a próxima, falou!